Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos falando acerca da lição de número 10, que nos traz como título Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Hoje estaremos falando de dois temas extremamente interrelacionados: buscar a paz e fazer o bem. Hoje, falar sobre paz dentro do meio evangélico é extremamente importante, já que nós percebemos que existe um certo pensamento belicoso entre muitos que acabam invertendo a lógica do versículo que diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra as hostes da maldade. Muitos estão verdadeiramente fazendo luta, guerra com pessoas. Nós devemos defender o Evangelho, devemos defender as doutrinas bíblicas, mas nunca atacar pessoas. Nós precisamos ganhar almas e não afugentá-las. Aqui basta dizer que no Novo Testamento, uma das metáforas preferidas do apóstolo Paulo não é a militar, e sim a que utiliza a imagem da carreira que envolve o atleta. Mesmo aquela famosa passagem lá no final de 2 Timóteo: completei a carreira, guardei a fé. A carreira ali está se referindo à carreira do atleta e não do soldado. Tanto é que na sequência diz que está reservada a coroa da vida. A coroa está se referindo àquele prêmio, a coroa de louros que era dada ao vencedor das Olimpíadas. Vemos isso também: corrieis bem, quem vos impediu? Depois vemos quando ele diz que todos os atletas, no estádio correm por um prêmio, mas por um prêmio que é corruptível, mas nós lutamos pelo prêmio que é incorruptível. Então nós percebemos que, e mesmo naquela passagem de Romanos, eu esmurro constantemente o meu corpo, ele está se referindo ao pugilismo, que era uma das modalidades que havia nas Olimpíadas antigas. Notem que a expressão Senhor dos Exércitos, que analisada de maneira muito rápida pode trazer um pensamento militarista, belicoso, você não encontra no Novo Testamento. E mesmo no Antigo Testamento, você encontra nos primeiros livros históricos, na chamada História Deuteronomista, aparece primeiramente em Samuel, porque está narrando um contexto em que o povo de Israel está em guerras com os povos ao redor. Mas observe que a expressão Senhor dos Exércitos, dentro dos Salmos, passa a ter a conotação daquele que é soberano sobre todo o universo. Aí exército passa a incluir toda a obra criada e o seu povo. Todo o povo unido no propósito de adoração. Então aqui no primeiro tópico, o significado de paz. A palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico principalmente pela raiz do substantivo shalom, que vai ter o paralelo também no árabe de salam. Então a palavra shalom fala de paz não apenas no sentido de ausência de guerra. Todos que têm um conhecimento bem intuitivo do hebraico sabem disso. Aqui a palavra shalom fala da paz no sentido mais amplo, não apenas de ausência de guerra. Inclui a paz interior, a paz com seu vizinho e assim por diante. Agora,
ela também corresponde no grego ao substantivo Irene. Então, Irene, no grego, ele fica mais próximo do que nós entendemos hoje de paz, no sentido principalmente de ausência de guerra. E é da palavra Irene que nós temos a expressão irenista. De uma certa forma, podemos dizer que existe essa sutil diferença do irenista para o pacifista. O pacifista, ele pressupõe um certo ativismo. O irenista, ele preza pela paz, mesmo que ele precise lutar por isso, ele não faz nada que lembre alguma atitude belicosa. Na história da igreja, um dos grandes irenistas que nós tivemos foi o discípulo de Martinho Lutero, Felipe Melanchthon. Ele, quando mais novo, presenciou uma terrível guerra na sua terra natal e desde então ele passou a sua vida se empenhando para promover a paz em todos os seus âmbitos. Vamos lembrar também que nos primórdios do cristianismo, o cristianismo conseguiu vencer através da sua posição pacifista, ou melhor dizendo, irenista, porque o pacifismo pressupõe aquele certo ativismo. Mas, biblicamente, nós vamos ter lá nas bem-aventuranças a declaração de que nós devemos ser pacificadores, porque então nós seremos chamados filhos de Deus. É a única passagem da Bíblia que utiliza a palavra pacificador, aquele que promove a paz. Nós precisamos promover a paz. É triste quando vemos um cristão que promove guerra, que promove discórdia. Aqui no subtópico 1.1 fala de paz com todos os homens. Ou seja, nós precisamos nos empenhar para ter paz com todos, não é somente com os irmãos. Nós precisamos ter paz com todos, com aqueles que não professam, inclusive, a fé cristã. Agora, nós sabemos que nem sempre isso é possível. Mas o que diz lá em Romanos 12, 18? Se possível, tende paz com todos os homens. Não está fazendo distinção apenas com o cristão. Mas, infelizmente, nós percebemos que é até mais fácil ver falta de paz entre os irmãos do que entre um crente e um não cristão. Às vezes dá a impressão até que a melhor coisa para alguém é ser visitante, porque uma vez que ele deixa de ser visitante e integra o corpo de membros, começam as desavenças. Ah, mas isso é normal. Não podemos nos acomodar a isso. Nós precisamos, em todos os âmbitos, ser promotores da paz. Aqui no subtópico 1.2, a paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Jesus é o autor da paz interior, por isso, um dos seus nomes, que aparece lá em Isaías 9,6, é de príncipe da paz. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz no mundo, mas não têm paz dentro de si mesmos. Nós precisamos resolver nossos conflitos internos, devemos procurar essa paz conosco mesmo, precisamos procurar essa paz interior para que nós possamos emanar essa paz. E lembrando que a verdadeira paz só é proporcionada mediante Jesus Cristo e mediante a ação de Jesus Cristo em nossas vidas através do Espírito Santo. 1.3. A verdadeira paz vem de Deus, como nós já dissemos. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite-nos repousar tranquilos. Muitos acabam se perguntando, acabamos de falar sobre o contexto dos livros históricos, se os livros históricos, especialmente aqueles livros que são os pré-exílicos, aqueles que convencionou se chamar de história deuteronomista, que abrange Josué, Juízes, Samuel, Reis, se eles têm um tom de tantas guerras, inclusive lá em Josué, quando tem toda aquela descrição de extermínio dos cananeus, como nós podemos entender isso à luz do Novo Testamento? Vamos lembrar que o Novo Testamento ele não elimina o Antigo Testamento. O contexto do Antigo Testamento
mostra aquele contexto imediato. Eu sempre digo que, como Jesus afirma que ele não veio revogar a lei, antes de cumpri-la, todos os preceitos que estão lá no Antigo Testamento continuam válidos, mas em nome da graça sobreexcelente revelada através de Jesus Cristo, nós podemos abrir mão daquilo que era um direito preceituado no Antigo Testamento. Então, se a princípio, como está lá no Antigo Testamento, eu poderia querer e até exterminar inimigos, o que Jesus diz é: abre mão disso e promove o Evangelho. E para promover o Evangelho, a mensagem do amor que nos é trazida através de Jesus Cristo, nós devemos promover a paz. Eu costumo falar muito no meu canal acerca de análise retórica, e lá nas bem-aventuranças vamos perceber que a bem-aventurança central é justamente essa que fala dos pacificadores, mostrando como ela é vital, de extrema importância para o cristão. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, ensinei que no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, não com alguns. Segundo tópico, a paz é representativa na vida do cristão. A paz é uma virtude do fruto do Espírito. Lembrando, que não são 9 frutos do Espírito, mas são 9 características, 9 manifestações de um único fruto que é descrito lá em Gálatas. Há uma forte conexão com a busca da paz, com a busca da santidade. Jesus é o príncipe da paz. Então, aqui no subtópico 2.1, a paz requerida aos cristãos. É preciso ter paz entre os irmãos, senão como nós poderemos ensinar a paz aos outros? Paz entre parentes, paz com os que presidem no Senhor, paz com Deus, paz com a igreja, paz com os homens, paz consigo mesmo. Nós só podemos ter paz quando suportamos uns aos outros em amor. É triste quando nós vemos irmãos que parecem sempre dispostos à briga, à guerra. Não estamos falando aqui de uma passividade, mas que nós possamos de fato ensinar e promover a paz. Nós precisamos deixar o pensamento belicoso de lado e lembrar do grande ensinamento de Jesus. Jesus, ele promoveu uma verdadeira revolução, podemos dizer assim, sem nunca ter empunhado armas. Quando Jesus falou de pegar espadas lá em Lucas, os discípulos não entenderam a fina ironia que Jesus estava utilizando. Tanto é que em Mateus vai revelar que depois que foi utilizada a espada, o que Jesus disse? Guarda a espada, porque aqueles que vivem da espada morrem pela espada. Esse é o ideal cristão. Nós não podemos querer viver belicosamente. 2.2. Os 3 pilares da paz. Primeiro, união. Nós precisamos ter união. Nós somos uma diversidade, mas é nessa diversidade que podemos ser uma unidade. Existe uma unidade na diversidade. 2. Comunhão, ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas. Como nós somos uma diversidade, é inevitável que nós possamos ter pensamentos diferentes, mas nós não podemos ser divergentes. Nós precisamos ter comunhão naquilo que é essencial. E 3. Unidade. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. Por isso que lá em Efésios fala, Colossenses também Efésios, desse vínculo da paz, que é o amor. Indo agora para o subtópico 2.3, fomos chamados para sermos promotores da paz. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. É isso que está lá em Mateus 5:9. Esse versículo ele fica esquecido. Assim como também anda esquecido aquele versículo que diz que não é nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, como está lá em Zacarias. Quando era novo convertido, se falava tanto desse versículo, temos que parar para pensar nisso. Porque hoje praticamente se esquece esse versículo. Será que estamos com um pensamento tão belicoso a ponto de querer repudiar esses 2 versículos?
Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se eu quero realmente mostrar, evidenciar que sou filho de Deus, que eu seja um pacificador. O crente em Jesus deverá ser igual aos bombeiros. Está sempre querendo apagar o fogo da discórdia, mas infelizmente alguns irmãos parecem que gostam de jogar gasolina no fogo. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que os cristãos foram chamados para serem promotores da paz. Não devemos esquecer disso. Isso é de extrema importância. Tópico 3, fazer o bem é uma recomendação bíblica. Aqui, fazer o bem está intimamente conectado com promover a paz. Por isso que a lição escolheu abordar os dois temas juntos e coloca bem como uma consequência daquele que é pacificador. Uma lei que Jesus deixou bem clara está registrada em Mateus 7,12, que é considerado a regra de ouro, ou regra áurea. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Lá no Salmo 37. 3.1. Não nos cansemos de fazer o bem. É o que Paulo disse aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, não a alguns, embora principalmente aos domésticos da fé. O que está sendo dito aqui? Vemos às vezes, especialmente nos dias de hoje, tanta falta de amor, tantas coisas erradas, que às vezes psicologicamente tendemos a nos cansar de fazer o bem. É como se viesse à nossa cabeça. Parece que eu estou sendo, entre aspas, bobo de querer fazer o correto, de querer fazer o bem, quando todos estão fazendo o mal e parece que estão saindo vitoriosos. Mas próprio Platão, ou uma frase de Sócrates registrada por Platão, ele diz: ainda que não houvesse recompensa nenhuma, só o fato de fazer o bem, de saber que está se fazendo o correto, isso já é por si só a recompensa. Mas Deus aqui diz que ao seu tempo nós ceifaremos, mas que nós possamos fazer o bem, não nos cansarmos de fazer o bem. E quando diz principalmente aos domésticos da fé, porque hoje nós percebemos que é o contrário. Parece que nós temos uma tendência de deixar de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. 3.2. Para fazer o bem, é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso e serve de exemplo e influência às demais pessoas. Foi assim que o cristianismo conseguiu conquistar discípulos nos primórdios. Os romanos ficavam pasmados, mas nós maltratamos, nós perseguimos e eles continuam fazendo bem. É assim que o evangelho venceu e é assim que o evangelho sempre vencerá. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus ou é de Deus, como está lá na terceira carta de João, no versículo 11. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever cristão e de todos aqueles que amam o próximo e cumprem a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós temos que dar testemunho. O meio pentecostal sempre prezou por isso, pela importância de se dar o testemunho. E a melhor maneira de se dar testemunho é através da promoção do bem. 3.3. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes nos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro e pecado, como está lá em Tiago 4,17. Se eu sei fazer o bem e se eu tenho todas as possibilidades, se eu deixo de fazer, eu peco por omissão. Então, às vezes, não pecamos apenas por atos,
Pecamos por pensamentos e também pela omissão, como está sendo dito aqui. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que quem está com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus entende que não se deve cansar de fazer o bem. E aqui eu aproveito para lembrar mais uma vez da importância, da suma importância de nós não esquecermos da palavra de Deus. Nós somos conhecidos como povo do livro e nós parece que estamos nos afastando da palavra de Deus. Não podemos prescindir da palavra de Deus. Se alguém diz, eu não preciso da Bíblia, essa pessoa está enganada. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e o conteúdo do Evangelho está na palavra. Não podemos deixar de anunciar a palavra. Mas como vamos anunciar a palavra se sequer eu leio a palavra? Somos o povo do livro e devemos manter isso. Conclusão, em um tempo de tantas distrações e frieza espiritual, à medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que, primeiro, promove a paz e, como consequência, persevera em fazer o bem, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Que assim Deus abençoe.